de onde eu parei na aula passada, que é só sobre uns dois tópicos que eu não tinha falado ainda, da natureza de Deus, sobre o ser constitutivo dele, os atributos morais, os atributos naturais, e depois eu vou estar dando prosseguimento para falar dos atributos morais dele. Beleza? Então, antes de tudo, vou estar orando para começar. Pai, eu venho aqui clamar ao Senhor. Venho clamar ao Senhor para que o Senhor me encha de graça para estar mexendo nessa aula, para que o Senhor nos encha de graça para estar entendendo, Senhor, essas verdades sobre Ti, essas verdades sobre a Tua pessoa, sobre as Tuas qualidades divinas e que existem perpetuamente, meu Pai. Eu clamo para que o Senhor possa estar nos ajudando, para que o Senhor possa nos abençoando, Pai, nos permitindo ter acesso e ter a devida compreensão, Senhor, das Tuas obras, de quem o Senhor é, e que isso nos edifique, que isso nos faça querer parecer mais contigo, nos aproximar cada vez mais e mais e mais do Senhor. Que essa aula possa estar fazendo com que a gente se apaixone e te ame de todo o nosso coração. E é por isso que a gente está aqui. Então, nos ajuda, nos abençoa, Pai, e seja conosco durante essa manhã, por favor. É o que eu te faço, no nome do Santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Beleza, gente? Então, vamos estar sentando aqui. Fechou. Tá dando pra ver. Então, semana passada, a gente estava falando, como eu leio para vocês, sobre os atributos naturais de Deus, sobre o que seriam os atributos que são instituídos de moral. Então, seria como você falar sobre a altura de uma pessoa, falar sobre a cor do cabelo dela, falar sobre a conformação física da pessoa. São coisas cujos quais você ter ou não ter não torna certo ou errado, não há um valor moral em ter nada disso. Então, a gente vai estar dando continuidade sobre isso, e depois a gente vai estar falando sobre os atributos que são de fato morais, que são bons, que podem ser bons, que podem ser considerados maus, alguma coisa assim de Deus. Mas a gente vai estar falando hoje agora sobre a transcendência de Deus. O que seria ela? Calma. Da F5. Não. Isso. Foi mal. Calma. Aí eu resumo da aula passada, para quem perdeu. Então, transcendência de Deus. O que significa esse atributo? Significa que Deus ele é infinitamente outro. Ele não é alguma qualidade humana ou terrena que existe. Deus não é um ser humano muito elevado. Não, ele é algo que vai muito além de toda a criação, de tudo que existe. Ele é alguém que está infinitamente separado de toda a criação pela sua qualidade do seu ser, de tão excelente que ele é, de tão imenso que ele é, de tão maior que ele é. Então, por isso, ele torna ele totalmente afastado de tudo que ele criou, totalmente diferente de tudo que ele é, de tudo que a gente consegue conceber aqui na Terra. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando que Deus, de fato, é maior e melhor do que tudo que existe. Então, ele é maior e melhor, e ele é independente de toda a criação, de tudo o que possa ser criado, ele é totalmente independente disso. Então, como eu falei, que ele é qualitativamente separado de tudo, então ele é distinto do nosso plano, a ponto de que qualquer conhecimento que a gente possa ter sobre ele é impossível de atingir, de tão separado, de tão distante que ele é, de tão maior do que tudo que ele é. Então, qualquer conhecimento sobre ele é impossível, a não ser que ele se revele para nós. Ele se revela para nós, é a única maneira de a gente poder conhecer alguém que é tão excelente em suas qualidades, alguém que é tão maior do que nós. O que a gente pode encontrar, por exemplo, quando a gente lê Isaías 55, versos 8 e 9. Que meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente pode ver essa ênfase que é dada na diferenciação entre os pensamentos de Deus e os pensamentos do homem.
entre os caminhos de Deus e os caminhos do homem. A gente consegue ver o imenso caráter de dessemelhança que há entre o que Deus planeja, o que Deus almeja, o que Deus é, do que o que o homem é. Por mais que o homem seja a imagem e semelhança de Deus, a gente consegue ver, mesmo assim, é tão separado, ainda assim é tão distante, é tão outro nível, entende? A gente também pode falar sobre a transcendência de Deus, que ele é totalmente independente da sua criação. Ou seja, que ele não precisa não precisa de nós para nada para fazer nada. E nada do que foi criado ele necessita. Ele pode fazer tudo sozinho se ele quiser. Mas ele faz exatamente, porque tudo que ele fez foi um gesto de amor pela sua natureza, por conta de quem ele é. Então, a gente consegue perceber que Deus, ele de fato, ele não precisa da gente. Ele não precisa de nada que foi criado. Entende? Ele não estava carente, alguma coisa assim, e resolveu criar porque sim. Mas ele resolveu fazer isso, criou tudo por amor, por ser quem ele é. E a gente consegue ver essa independência sendo devidamente exposta quando Paulo fala no Areópago, lá em Atos, que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então a gente consegue ver dessa forma a total independência de Deus de qualquer coisa que tange a criação. E isso mais uma vez demonstra para nós a sua transcendência. De fato, que ele é tão separado da criação que ele não depende de nada dela para subsistir, para ser quem ele é e para fazer o que ele faz. Ele é totalmente independente dela. Agora é uma pergunta, Deus nos criou porque precisava se relacionar? Porque é muito comum a gente, em pregações, por exemplo, falar que Deus criou tudo porque ele precisava de alguém para se relacionar. Ele precisava ter alguém junto dele, ele queria compartilhar para alguém toda a sua criação, alguma coisa do tipo, como se ele dependesse de nós. E quando ele criou o homem, ele finalmente foi satisfeito, ele finalmente conseguiu se relacionar com alguém que tanto queria. Só que a gente vai ver agora que isso é antibíblico. É totalmente antibíblico a gente pensar nisso, pensar que Deus estava precisando do homem para se relacionar. Deus criou o homem unicamente para isso, porque tinha alguma carência divina que precisava ser saciada. A gente consegue ver na oração sacerdotal de Jesus momentos em que o próprio fala da sua relação com o Pai, antes mesmo de tudo ser criado, na eternidade. Então, que era uma relação que abundava amor e glória um para o outro. Jesus amava o Pai amava Jesus, o Espírito amava ambos amavam o Espírito. Então, esse amor da Trindade, essa relação já existia antes mesmo de tudo ser criado, o que torna o ser humano não sendo necessário para isso, não sendo necessário para existir, entende? Então, não, Deus não nos criou porque precisava se relacionar, mas Jesus criou por amor, porque ele é amor, porque ele é assim, ele tem essa natureza de criar, essa natureza de fato, mostrar a sua glória, que a gente vai estar falando disso no final da aula, sobre a glória de Deus, mas ele é isso. Então, por ele ser isso, ele ser esse amor, ele ser essa pessoa que cria, que ele fez tudo o que ele fez. Então, a gente pode perceber que a Trindade, que a gente vai estar estudando na aula que vem, ela sempre foi, e sempre será suficiente para o próprio Deus. Ele não vai necessitar da gente para se relacionar. Se toda a humanidade abandonar a Deus, por exemplo, se ninguém mais crer, Deus não vai se sentir carente, Deus não vai se sentir, poxa vida, agora eu estou sozinho. Porque Deus, em nenhum momento da sua criação, ficou sozinho. Porque ele sempre tinha perpetuamente a Trindade para se relacionar. E esse relacionamento com a Trindade, ele é perfeito. Ele é suficiente. E ele é o que Deus, é o que Deus realmente se sacia e tem prazer nisso. Com os humanos, ele nos criou porque ele é amor e nos relaciona conosco por misericórdia, porque ele também nos ama, entende? Mas nunca que nós vamos ser necessários para ele em qualquer
instância que seja. Então, como é que a gente pode aplicar esse atributo que parece ser tão abstrato para a nossa vida? A gente pode ter a noção de que existem certas coisas que transcendem o humano. Por exemplo, o bem, o valor, a verdade, são coisas que transcendem a humanidade e acabam não dependendo, não sendo condicionadas ao ser humano para existir. Além disso, a gente tem que também entender que a nossa relação com Deus deve ser regada, deve ser submersa de uma reverência para com Ele. Nunca de uma familiaridade excessiva ou errônea. Tratar Deus, por exemplo, como se Ele fosse nosso amiguinho, ou se Ele fosse alguém que é igual a nós, alguém que é inferior a nós. Lá no Nordeste, a gente tem uma expressão que minha mãe e meu pai falam para mim, tipo, pro meu irmão também, o tempo todo, que não fala comigo como se eu fosse seu parceiro, não fala comigo como se você fosse, tipo, igual a mim. Então, a gente nunca deve tratar a Deus dessa forma, como se de alguma maneira ele fosse igual a nós, que a gente está falando com alguém de igual para igual, e que alguém que a gente tem essa liberdade de estar tratando dessa forma. Não, mas que Deus, ele é infinitamente superior e melhor em todas as qualidades e em tudo o que tange a nossa criação, a nossa existência. Se está saindo som aqui. Tá, não. Então, a gente também pode, a crer na transcendência divina, nos leva a entender que Deus ele não depende da criação e de nada para realizar os seus atos. Ele pode muito bem fazer de forma miraculosa, ele pode fazer de forma que a gente não espera, de forma que a gente não entende. O sobrenatural sempre pode acontecer. A gente sempre pode contar com o sobrenatural, mesmo que a gente não vá sempre, tipo, unicamente depender dele e fazer, tipo, não fazer nada e só contar com o sobrenatural. A gente sempre pode esperar que ele pode acontecer, que Deus pode agir de uma maneira que nós, seres humanos, tão pequenos e limitados, não vamos entender. Beleza? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? Porque eu, algumas vezes, não percebo isso. Mas fechou. Agora a gente vai estar falando sobre o outro caráter, que pode acabar sendo um pouco contraditório, se vocês forem se questionar assim, da transcendência, que é a imanência de Deus. Imanência é realmente o oposto da transcendência. A gente vai conseguir tentar agora entender como Deus consegue ser tanto transcendente quanto imanente. Deus é imanente toda a sua criação. Mas o que isso significa? Significa que Deus está em um contínuo e constante contato com tudo o que existe, com toda a criação. Então, ele está em constante contato com a natureza, com os homens, com o coração dos homens, com os conceitos dos homens, com a história de toda a humanidade, a história de toda a criação e tudo o que existe. Então, significa crer que Deus está presente ativamente em tudo o que há, influenciando nos processos naturais e agindo por meio deles. A gente vê que, através da imanência, que Deus não se restringe a usar meios ultimamente sobrenaturais e miraculosos, como a gente viu na transcendência, mas que ele pode usar quaisquer meio que ele tem disponível aqui na criação para realizar os seus intentos, para realizar as suas vontades. Então, ele pode realmente usar tudo. E a gente pode ver nesse atributo que Deus ele é a causa sustentadora. Assim como a gente falou sobre o argumento causal, de que tudo tem a sua causa, de que tudo tem a sua gênese, tudo tem a sua origem prévia, se você for voltando, e ele é a primeira causa. Então a gente consegue ver que Deus ele é a causa de tudo. Ele é a primeira causa, ou seja, por ele tudo subsiste, por ele tudo é mantido. Ele sustenta todas as coisas. Crer na imanência de Deus é crer que ele não está apenas sobre a criação, olhando de forma transcendente para a criação como um todo, de forma meio que panorâmica. Não, mas que Deus também está dentro da criação. A gente consegue ver esse atributo na palavra em Colossenses 1:17, em que fala que sobre Jesus, que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio de Jesus. Então a gente consegue ver que tudo o que há é sustentado por meio de Jesus. Então existe um conceito deísta, do deísmo,
que é o seguinte, que eles acreditam que Deus fez todas as coisas. Deus criou tudo, deu corda no relógio da criação, deixou a criação livre com os seus processos e saiu, se isentou. Nós cristãos não cremos nisso, mas a gente crê que Deus não só criou tudo, mas ele sustenta tudo. Então, Jesus sustenta tudo. A palavra de Jesus, a palavra que é Jesus, sustenta todas as coisas. Ou seja, se Jesus se ausentar, tudo desmorona, tudo deixa de existir, tudo sucumbe à não existência, porque tudo isso está sobre Jesus, tudo isso está sendo sustentado, e tudo isso subsiste por meio de Jesus. Ele que, de fato, não só criou o mundo, mas ele carrega o mundo e tudo que existe. A gente pode ver também no Salmo 104 que Deus sustenta toda a natureza. Ele dá comida e o que é necessário para sobreviver. Ele dá o ar que os animais e nós respiramos. Ele dá os bens que nós necessitamos para conseguir sobreviver, para conseguir existir, para conseguir viver de fato. Nos dá comida, nos dá o ar, nos dá a água, nos dá uma terra sobre a qual nós conseguimos nos basear. Ele nos dá um perfeito equilíbrio na atmosfera de carbono, de oxigênio, de nitrogênio, de tudo. Não sei se vocês já param para pensar como tudo, de fato, contribui para que a gente exista aqui na Terra. Então, se você subir apenas um nível de nitrogênio, tudo que existe morre. Se você diminuir um pouquinho de carbono, tudo que existe morre. Se você acabar com todas as árvores, tudo que existe morre, por exemplo. Então, como Deus consegue, de fato, sustentar toda a criação? Ele sustenta, não só isso, mas ele sustenta, por exemplo, as cores. Por exemplo, ele que, é por meio dele, que a gente consegue ver as cores. Ele que prende as cores no local. Ele que prende, dá substância a tudo que existe. Ele que nos faz conseguir fazer com que a nossa pele só esteja grudada no nosso corpo por causa dele. O ar só entra nos nossos pulmões e sai de forma devida por causa dele. O cabelo só está preso no nosso corpo por causa dele. Ele que prende tudinho e tudo. Ele que faz tudo. Eu não sei se isso seria um resumo muito bom, mas ele que faz com que os pássaros consigam voar. Ele que faz com que os homens consigam andar. Ele que, de fato, sustenta tudo o que existe na criação. Então, é muito importante a gente ver essa causa sustentadora de Deus. Isso tem muito a ver com a doutrina da providência divina. Deus ele providencia tudo para nós. Deus providencia tudo para a humanidade. Então, para a humanidade, para a criação, para tudo que existe. Ele, de fato, sustenta tudo. Então, tudo que a gente pode olhar, tudo que a gente pode ver, tudo que a gente pode tocar, tangenciar, pensar, é sustentado por Deus. E a gente só consegue fazer isso por meio dele, a ponto de que se ele se ausentar, nada, tudo se torna nada. Tiago. Oi. Só fazer um comentário rapidinho. Essa doutrina da imanência, da providência, ela faz toda a diferença na maneira como a gente enxerga o mundo e envolve tanto Deus agindo nos processos naturais, como você está falando, como Deus também podendo interferir por meio de milagres, né? E o crente, normalmente, o cristão comum e tal, é muito normal a gente ver caindo num erro de conceitos, né? De pegar qualquer acontecimento que não se possa explicar naturalmente e jogar isso logo na conta de Deus, como se fosse um milagre, né? Aí isso é uma coisa que a gente chama de Deus das lacunas, né? Qualquer coisa que a ciência não explica, é Deus quem fez. E aí a ciência evolui, passa a explicar e Deus sai da história, né? Só que o problema é que isso que o Tiago está falando mostra que não importa se foi sobrenatural ou se foi natural. Apesar de que existe uma diferença entre essas duas coisas. Mas não importa se foi sobrenatural ou se foi natural. Foi Deus de qualquer jeito, sabe? Se alguém foi curado de maneira miraculosa, foi Deus, isso é para a glória de Deus. Mas se alguém foi curado de maneira natural, por meio de remédios ou da medicina, também foi Deus na sua providência que permitiu aquilo acontecer, que causou aquilo acontecesse, né? Sim. Pô, tu tava falando... realmente, exatamente. Isso. A gente tem que também entender que Deus ele está presente na ciência. Por mais que alguns possam não gostar e tal, mas foi Deus que criou as leis da física. Por exemplo, ele que sustenta a gravidade para existir. Deus que sustenta a lei das atrações dos corpos. Por exemplo, Deus que criou a biologia, todo
o ciclo de Krebs, por exemplo. Deus está sustentando todo o ciclo de Krebs. Deus criou todas as ciências que a gente pode imaginar na história. A astronomia, por exemplo, toda a movimentação dos corpos celestes, Deus está agindo e Deus está movendo os corpos celestes. Entende? Então, crer que, de alguma maneira, a ciência está desassociada a Deus é algo errôneo se pensar. Então, porque Deus está agindo e atuando diretamente por meio da ciência que ele mesmo criou. Então, é muito importante salientar isso. Também a gente pode ver nas Escrituras que Deus não se limita a fazer uso da sua criação para as obras, para as suas obras. Aqui a gente vê no caso de Jonas, por exemplo. Em Jonas, Deus usa 2 animais para estar tanto conduzindo quanto punindo o profeta, que é o peixe grande, que engole Jonatas e leva ele para Nínive, quanto a lagarta, que come a folha, que está fazendo sombra a Jonas. Jonas. E também a gente consegue ver que Deus não se limita a estar usando pessoas que creem nele para os seus propósitos. A gente pode ver isso nas mãos quando ele usa os reis pagãos no Antigo Testamento, para estar tanto abençoando o seu povo, que é no caso de Ciro da Pérsia, que Deus usa para resgatar o seu povo da Babilônia, quanto até mesmo punindo o seu povo, que é quando ele usa a própria Babilônia, os assírios também, para estar punindo eles. Então, Deus não se limita a estar usando apenas crentes nele para realizar os seus intentos, para realizar suas obras e suas vontades. Então, a gente, por fim, consegue ver Paulo usando esse atributo no Areópago, em Atos. Alô? Pessoal, tá ouvindo? Matheus, acho que o Thiago, acho que parou a tua voz. O de Thiago deve ter caído. A gente espera um pouquinho. Outras pessoas caíram. A Gabriela também caiu. Vamos esperar um pouquinho aí para o Thiago se conectar. Aí. Uhum. Beleza. É que caiu o Wi-Fi aqui. Aí daqui a pouco ele senão volta. a gente escolhe outra pessoa para continuar a partir dele. Vamos ver quem é que está aqui para continuar. Vai o Felipe Melo mesmo, o irmão dele. Pode ser o Felipe. Manda ver. Calma aí, já volta já. Ou então a gente faz aqui um aleatório, ver quem é que pode. Isso é bom que dá tempo para a gente ruminar o que ele está falando até agora. Uhum. Foi estratégico. Foi. Bom. Opa, a gente já estava elegendo aqui alguém para continuar no teu lugar, cara. Assim, tipo, escolher qualquer um. Poxa vida. Brincadeira. A gente estava falando, mas é que a gente parou para ruminar. Eu sei que você deu essa pausa dramática para a gente ruminar o que você falou até agora. Exatamente. Para não ficar tudo corrido assim e tal. Tá show. Mas beleza, vamos lá. Tá show, tá joia. Vamos lá. Foi. Beleza. Então. Recebi. Calma. Beleza, vamos... Então, exatamente, está falando sobre esse lance de que Deus está em contato com toda a criação. Isso torna... Isso facilita um pouco a nossa evangelização. A gente pode usar esse contato que Deus tem com todos os seres humanos para estar falando sobre ele, para estar pregando o evangelho. Então, existem diversas aplicações para esse atributo na vida cristã. Uma delas é que a gente não precisa, como o Matheus falou, esperar, de fato, sempre que Deus ele realize milagres. Mas ele pode usar toda a sua criação à vontade. Quando a gente ora para Deus curar alguém, a gente pode contar que a pessoa foi curada por Deus, tanto porque ela recebeu um milagre e foi curada, tanto porque ela tomou um remédio e foi curada. Porque a gente tem que também entender que Deus que fez com que o farmacêutico criasse o medicamento, pegasse o insumo, fizesse tudo direitinho para estar providenciando para nós essa cura. Então, Deus não se restringe unicamente a milagres, mas ele pode usar toda a sua criação
e todas as pessoas para estar fazendo seus intentos, seus propósitos. Assim como não necessita, por exemplo, de associações missionárias ou de pessoas cristãs para estar fazendo sua obra. Você pode usar ONGs, por exemplo, presidentes, governantes, qualquer tipo de pessoa ele pode usar para estar cumprindo os seus intentos eternos. Então, dessa forma, por exemplo, a gente também tem que entender que tudo da criação deve ter um zelo por nós, deve ter uma apreciação por nós, por conta dessa imanência, porque Deus está em todas as coisas. Então, dessa forma, a gente deve zelar por toda a criação, como o meio ambiente, por exemplo, é um dos deveres cristãos, zelar pelo meio ambiente, cuidar dele, buscar preservar ele, e se importar realmente com isso, porque Deus se importa. Porque Deus também está nisso, Deus também se revela por meio nisso, Deus também ama a sua criação. E da mesma forma, não tratando, nem menosprezando qualquer ser humano que seja, você também carrega a imagem e semelhança de Deus, Deus também está lá com ele, Deus também se importa com ele. E por fim, a gente também deve concluir que existe um ponto de contato de cada pessoa com o evangelho, com Deus. A gente deve buscar esse ponto de contato para facilitar e para nos possibilitar evangelizar e mostrar para essa pessoa a verdade. Fechou? Alguma dúvida, galera? Se quiserem, abrir o microfone para falar. Ou no chat também. Vai votar. Não? Ninguém? Show. Agora a gente está falando sobre a parte moral de Deus. Não que ele seja ou um Deus natural ou um Deus moral, mas a gente vai estar analisando a parte que a gente pode atribuir algum valor moral para isso. Então, a gente vai estar falando sobre Deus como ser moral. E para isso a gente vai estar falando sobre a santidade dele, a santidade de Deus. O que significa a santidade dele? Quando a gente fala que Deus é santo, a gente repete isso tantas vezes, a gente canta isso tantas vezes. O que isso realmente quer dizer? Quer dizer que Deus ele é separado, inicialmente. A raiz de santo, no hebraico, que é kadosh, não sei se essa é a pronúncia correta, significa algo que é marcado, separado do seu uso ordinário. Então, quando a gente fala sobre a santidade de Deus, a gente está falando sobre alguém que é moralmente afastado de toda a sua criação, porque ele é alguém muito maior do que ela moralmente falando. Ele é alguém muito melhor qualitativamente falando. Enquanto a gente está falando da transcendência, sobre a sua natureza, e por a sua natureza ser tão imensa e tão grande, ele é separado da sua criação, a gente está falando agora da sua moral. Que a sua moral é tão imensa, ele é tão bom, ele é tão santo, tão separado, ele é tão santo que ele é tão bom e tão melhor do que tudo, que ele é separado, normalmente, de tudo que existe, da sua criação que está corrompida pelo pecado. Então, por ele ser santo, por ele ser bom, ele é santo. Acho que deu para entender que a sua bondade, a sua qualidade, ela faz com que ele seja totalmente separado da sua criação, que é pecaminosa, e distinto de qualquer mal e impureza que existe. Então, falar que Deus é santo é falar que Deus é separado. A gente consegue ver esse aspecto de separação e singularidade em Êxodo, quando Moisés expressa: ó Senhor, quem é tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, que opera maravilhas? A gente consegue ver o caráter distintivo de Deus quanto aos demais deuses, como ele é diferente de todas as divindades que existem, assim como ele é elevado de toda a sua criação. Então, quando a gente está falando da santidade de Deus, a gente está falando sobre como ele é elevado, moralmente falando, de tudo o que existe. E também a gente está falando sobre a sua perfeição moral e a sua absoluta pureza, sobre como Deus, ele de fato não participa de nenhum mal e de nenhum pecado, e ele não é manchado dessa forma. Então, a gente consegue ver, por exemplo, em Isaías, a visão de Isaías, de Deus, quando Isaías olha para o Senhor, ele teme muito, ele teme pela sua vida, porque ele está vendo alguém que é totalmente puro, alguém que é totalmente santo mesmo, alguém que é perfeição moral e absoluta. E por ver alguém assim, ele olha para ele mesmo e fica atemorizado, porque ele não é assim. Porque ele é alguém sujo, ele é alguém pecador, e ele pede misericórdia a Deus, porque ele é alguém
impuro, ele é alguém de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros. Da mesma forma, Pedro, quando ele consegue ver quem Jesus é, ele vê que Jesus é o Filho de Deus e vê que ele é Deus, ele é santo, ele se atemoriza e fala para Jesus se afastar dele. Ele fala, aparta-te de mim, Jesus, porque você é santo e eu sou o pecador. Então, é interessante ver essas reações das pessoas quando tem uma revelação de Deus, sobre como a pessoa consegue constatar essa diferença abismal e infinita entre a própria pessoa e o Deus que existe, o Senhor. Então, a gente pode ver essas reações que também que Deus ele não tolera, a presença de Deus não tolera nenhum tipo de pecado. Por ele ser tão puro e tão perfeito, e ele não participa disso, ele não tolera, a sua presença se torna intolerável o pecado. Tanto o pecador fica atemorizado, o pecador não consegue estar no mesmo lugar que Deus, porque de tão sujo que ele é, tanto Deus não consegue estar no mesmo lugar do pecador, porque ele é santo e totalmente puro, entende? Então, Deus ele não admite e nem tolera qualquer presença de pecado. Para a sua santidade, qualquer mancha é inadmissível, porque ele é totalmente puro e totalmente limpo. A gente consegue ver isso em Abacuque 1:13, quando fala que Deus é tão bom que não pode ver o mal, nem contemplar a opressão. Então, a presença de Deus, ela é estritamente santa. Então, é intolerável qualquer tipo de pecado em sua presença. E a gente vai estar falando sobre as discorrências sobre isso posteriormente. Então, da mesma forma, nós precisamos, para estarmos na presença de Deus, precisamos ser santificados. Precisamos passar por uma lavagem. No Antigo Testamento, na verdade, para o sumo sacerdote entrar na presença do divino, ele precisava tomar banhos, precisava ter as vestes limpas, ele precisava sacrificar animais pelos seus pecados, para se santificar, para se purificar, para se tornar limpo na presença de um Deus que é limpo. Porque, ao contrário, ele morria. De fato, se você entrasse no Santo dos Santos, estando impuro, você morria, porque você não aguentava. Você estava na presença de Deus Santo e você estava impuro, você estava sujo em sua presença, então você acabava morrendo. Então, é por isso que a gente tem um conceito de santificação. E para isso eu queria que alguém lesse essa frase do Herman Bavinck, que é um teólogo famoso e tal. Então, se alguém pudesse ler rapidinho sobre a santificação. Alguém? Eu posso. A santificação consiste em, por meio da lavagem, da unção, do sacrifício, do aspergir do sangue, etc., privar uma coisa do caráter que ela tem em comum com todas as outras coisas e imprimir sobre ela outro selo, um selo exclusivamente seu, que ela deve portar e exibir em toda parte. Exato. A gente consegue ver no Antigo Testamento como os objetos eram santificados. Ou seja, se existia um candelabro e esse candelabro ia ser usado no templo, ele é santificado. Ele é retirado do seu uso comum. Por exemplo, o caráter que tinha em comum com todos os outros candelabros era excluído e davam a ele um novo tipo de significado. Agora ele era o candelabro do Senhor. Agora, aquela bacia não era uma bacia comum, não era uma bacia como todas as outras. Era uma bacia do Senhor para ser usada por ele. Era uma bacia santificada, separada dos outros, do seu uso comum. Elas tinham esse selo que era unicamente de Deus. Da mesma forma, nós, como cristãos, somos santificados. Ou seja, a gente não é mais como... A gente não é um ser humano como os outros seres humanos. A gente é um ser humano que foi separado para a glória de Deus e para o seu serviço, para quem ele é. Então, esse selo nos foi impresso e é exclusivamente dele. Nós somos, portanto, exclusivamente dele. E a aplicação disso é que a gente deve tomar a Deus agora como nosso padrão moral e de santidade. A gente não deve comparar nossa piedade com quaisquer pessoa, quaisquer criatura que exista. Por exemplo, sei lá, se vai comparar a sua santidade com Agostinho, com Lutero, nossa, eu estou sendo mais piedoso do que Agostinho, estou sendo mais santo do que Lutero, então eu acho que eu estou bem, ou alguma coisa assim, mas não.
o nosso padrão deve ser Jesus. A santidade de Deus, a santidade de Deus expressa em Jesus. E a gente se comparando a Jesus, a gente nunca vai conseguir chegar no alvo em que a gente vê que é suficiente. Então, nossa santidade nunca vai ser suficiente, porque nunca vai chegar no padrão de Jesus. Então, além disso, conhecer esse atributo nos dá a explicação de por que a gente deve ser santo. A gente deve ser santo, a gente deve buscar caminhar em santidade para, assim, poder ter um relacionamento real e genuíno com o Deus vivo. A gente não vai conseguir ter um relacionamento com alguém que é puro, totalmente santo, ideal. Nós estamos andando em pecado, andando em impureza e não ligando para isso. E não buscando lutar contra isso, não buscando combater isso em nós. Fazendo de forma totalmente leviana. É impossível a gente ter um relacionamento ideal com o nosso Deus estando assim. E também a gente fazendo isso, a gente estando em santidade, caminhando em santidade, faz com que nós possamos participar da natureza de Deus. Dessa natureza que a gente foi feito para andar, que é com Ele, que é em santidade, entende? Então a gente acaba participando da santidade de Deus. A gente acaba participando desse seu atributo maravilhoso e podendo, dessa forma, ser como Ele. Então, assim que a gente consegue aplicar esse atributo da santidade. Agora a gente vai estar falando sobre a justiça de Deus. Deus é justo. Então, a gente sempre fala isso. A gente sempre... É algo que é facilmente entendível por nós. Mas a gente precisa ter devida compreensão do que abarca essa justiça divina. Primeiramente, essa justiça fala sobre o apego de Deus com a sua lei. Que Deus é estritamente apegado à lei que ele criou, porque a sua lei, assim como ele, é perfeita. A gente consegue ver essa perfeição em Salmos, quando fala a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a gente consegue ver que, com devida precisão, a plenitude da lei de Deus. Então, quando ele se apega a ela, ele continua sendo perfeito. Então, é ele querendo aplicar ela de forma perfeita e ele também age por meio dela, entende? Então, falar que Deus é justo é falar que Deus, ele anda conforme a sua própria lei, que é perfeita. E não só anda com ela, conforme ela, mas ele rege tudo que existe por meio da sua lei e eternamente vai governar tudo e a todos por meio da sua lei, que é perfeita. Então, ele tanto age por meio dela, quanto ele aplica ela para todos. E é isso que vai estar falando, que Deus é como um juiz que segue pessoalmente a lei e, em sua função oficial, promove a mesma lei. Então, ele segue essa lei que ele determinou, que é perfeita, e ele promove a tudo que existe essa lei. Então, falar que Deus é justo, primeiramente, é falar que ele é apegado à sua lei. Em segundo, falar que ele é justo implica falar de que ele não toma por culpado o inocente, e nem toma por inocente o culpado. Ou seja, se você, de fato, não fez nada de errado, se você não cometeu nenhum erro e você foi reto, ele jamais irá te culpar, jamais irá te condenar e te punir por algo que você não fez. É impossível. Lembra que a gente falou semana passada que há coisas que Deus não faz, que Deus não pode fazer? Então, essa é uma delas. Deus ele não pode punir nem condenar alguém que é inocente, porque ele é justo. Ele não pode condenar alguém que é inocente. Da mesma forma, ele não pode inocentar aquele que é culpado. Ele não pode, da sua própria natureza mesmo, ele não consegue realmente inocentar e não punir aquele que é digno de punição, aquele que é digno de culpa. Porque dessa forma ele seria alguém totalmente injusto. Você simplesmente pega um assassino assim e você não punir ele pelo ato que ele fez, é ser alguém injusto, entende? Sendo que, não teve nada. Você unicamente olhou para ele, você sabe que ele assassinou, você sabe de tudo isso, e você fala, não, ele é inocente. Então, é impossível para Deus tornar o culpado inocente. Da sua natureza mesmo, é impossível. Então, é o que a gente vê em Provérbios. O que justifica o ímpio e condena o justo. Tanto um como o outro são abomináveis para o Senhor. Então, ele não seria... Deus, ele não pode culpar o inocente e atribuir culpar o inocente por algo que ele não fez e nem inocentar aquele que de fato é culpado.
Então, a gente consegue ver que, por conta disso, que no fim Deus irá punir todo o pecado e condenar todo o pecador. Porque a gente vê em Romanos 3 que ninguém é inocente perante Deus, que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, por conta disso, não há ninguém que seja inocente perante a Ele. Dessa forma, é justa toda a punição que Deus irá realizar sobre toda a humanidade, sobre toda a humanidade, sobre aqueles que são os pecadores, sobre os pecadores, é justa toda essa punição, porque é do caráter de Deus punir aquele que é culpado, e todos somos culpados. Essa é a verdade. Então, por eu ser justo, a punição do ímpio é uma mera consequência lógica. Ou seja, como é que a gente consegue, então, ser salvo? Como é que nós que somos culpados não conseguimos ser, somos dados por inocentes perante Deus, somos justificados perante Deus, unicamente por meio do sacrifício de Jesus, por ele ter sido o inocente que não merecia ser punido. Deus fez essa troca, ele pegou essa inocência dele e imputou em nós. Então, quando ele olha para nós, ele nos dá por inocente. E por ele ser justo, ele não condena aquele que é inocente, nem pune aquele que não cometeu nenhum deslize. Ele pegou toda a nossa culpa, tudo que nós fizemos de errado e colocou em Jesus. E por conta disso, ele puniu em Jesus tudo o que nós fizemos, porque ele é justo. E ele não deixa de punir aquele que é culpado. Naquele momento, Jesus era culpado de tudo que nós fizemos de errado, todos os nossos pecados. Então, por isso que a doutrina da justificação e a salvação e o evangelho é tudo para nós. Porque é a única forma que um Deus justo consegue salvar alguém que é culpado. Consegue inocentar alguém que tem culpa no cartório. Então, que ele seja glorificado, exaltado pelo evangelho. Também crer que Deus é justo fala que ele é reto na sua aplicação de lei. Ou seja, Deus ele não leva em consideração, quando ele vai julgar alguém, o seu status, a sua etnia. Ele não leva em consideração a sua origem, não leva em consideração absolutamente nada disso. Mas sim o que fizemos e deixamos de fazer aqui na Terra. Tem até um filme que é um dos meus favoritos, que é Auto da Compadecida. Na Auto da Compadecida, tem uma cena lá no Purgatório, que é no julgamento, em que a Maria, ela perdoa os pecados das pessoas porque eles eram pobres ou porque eles passaram por alguma situação difícil. Tem lá não sei se é Lampião, mas é alguém que é do cangaço, que Maria perdoa, ele é um assassino declarado mesmo, mas Maria perdoa porque ele simplesmente teve uma infância muito difícil, entende? Só que para Deus ele não leva isso em consideração. Ele leva em consideração o que você fez e o que você deixou de fazer. Ou seja, ele é completamente imparcial no seu julgamento. Ele não leva em consideração nada e nem pode ser subornado em nada no quesito do seu julgamento. A gente consegue ver essa imparcialidade dele quando ele julga tanto pobres quanto reis da mesma forma. Ele não leva em consideração o seu status para julgar alguém conforme as suas obras. Então, é importante a gente ver isso. Aí, como ele usava os profetas, por exemplo, para manifestar a sua ira sobre os reis. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Então, a gente consegue ver que ele é perfeito na sua aplicação de lei. Então, a gente leva a entender, se Deus é justo, por que ainda há tanta maldade no mundo? Como é que ele consegue ainda aguentar isso tudo, sabe? Como é que ele consegue, sendo alguém santo e justo? Essa é a pergunta que Abacuque faz a Deus. O livro de Abacuque, na verdade, que é um livro muito bom, são questionamentos direcionados para Deus sobre Deus. Se você é justo, por que isso acontece? Entende? E Deus, ele se desdobra através do livro a estar falando sobre a sua justiça e sobre quem ele é. Então, Deus, se você é justo, por que você não pune o povo de Israel, que está sendo tão mal, está sendo tão corrupto? E Deus fala, cara, eu vou punir o povo de Israel, só que não é da forma que você espera, não é da forma que você imagina. Ou seja, eu vou punir através dos babilônios, que é uma nação pagã, que é uma nação corrupta também, que é uma nação má, e eu vou usar eles para punir vocês.
E Abacuque não entendia muito, mas ele conseguiu aceitar. Então, Deus é justo. E em algum momento, ele está agindo a todo momento, de formas que nem mesmo a gente pode imaginar ou esperar, mas ele está agindo. E a justiça vai ser totalmente concretizada no julgamento final, quando ele irá punir os culpados e inocentar os inculpados, os inocentes. Então, a aplicação desse atributo é que a única justiça perfeita e total é a de Deus. Apenas ele é justo. E a nossa justiça própria, ela é insuficiente. Ela é corrompida e muitas vezes corrupta e egoísta. A gente precisa entender isso, que muitas vezes a nossa justiça própria, ela é amplamente injusta. Então, o único ser que é justo é Deus. Então, a gente deve colocar as nossas indignações para ele, diante dele, para que dessa forma a nossa justiça seja moldada para a justiça perfeita que há nele. Então, que Deus ele julga e avalia a situação de acordo com a sua lei, adotando os seus preceitos para a nossa vida. Essa é a justiça de Deus. Então, também, dessa forma também é necessário para um cristão tratar as outras pessoas com justiça e imparcialidade, não considerando um melhor do que o outro por algum status ou por alguma classe econômica, ou levar o outro em consideração por algum tipo de traço cultural, ou traço físico, por exemplo, algo do tipo. Mas considerar o outro de igual para igual para nós, de forma imparcial. Como Deus ele julga tudo de forma imparcial. Fechou? Agora a gente vai estar falando sobre a ira de Deus. Essa que é um pouco mais complicado de se falar para a gente, por exemplo, mas que está totalmente presente em Deus. Dizer sobre a ira de Deus é dizer que Deus tem um ódio intenso contra todo o pecado. É o que o Wayne Grudem fala, que a ira de Deus é um ódio intenso contra todo o pecado. Esse atributo vem logicamente derivado da sua santidade, da sua justiça. Então, você pode estar, uai, mas Deus é amor. Se Deus é amor, como é que ele pode odiar, sabe? Mas a gente vai estar vendo que esse ódio é bom. Esse ódio contra o pecado, contra a maldade é algo bom. A gente já está entendendo isso. Então, essa doutrina está presente em toda a palavra. A gente consegue ver, por exemplo, ela no Antigo Testamento. O dilúvio de Deus foi uma demonstração da sua ira contra a humanidade que estava caída em seus pecados, caída e totalmente caída nas suas depravações e seus pecados. Então, Deus decide Deus se ira e decide exterminar a humanidade e deixar Noé e a sua família para dar continuidade à existência humana. Então, da mesma forma, a gente vê o povo de Israel provocando a ira de Deus o tempo todo com as suas idolatrias. Na parte da passagem do deserto, é muito visível isso, que o povo constantemente fica idolatrando, fica pegando bezerros, construindo bezerros de ouro, ou querendo voltar para o Egito, e como isso inflama a ira de Deus. A infidelidade de Israel inflamava a ira de Deus. Mas um dos livros, na minha opinião, que mais fala sobre a ira de Deus, é Sofonias. A gente vê, por exemplo, de uma forma meio explícita isso, em Sofonias 1,17, que fala: trarei aflições aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Então a gente consegue ver dessa forma quão visceral é essa ira de Deus contra o pecado, e como isso está presente de fato nele. Mas se engana quem pensa que ela só está no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus é paz e amor, e Deus não tem ira no Novo Testamento. Mas o próprio Jesus, ele fala, por exemplo, quando a gente fala o versículo que todo cristão sabe, João 3,16, por exemplo, que é o que as pessoas falam, tipo, do amor de Deus, o máximo amor de Deus falando, por exemplo. Só que logo uns versículos depois, em João 3,36, 20 versículos depois, Jesus fala: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então a gente consegue ver esse atributo da ira de Deus presente até mesmo no Novo Testamento, presente até mesmo em Jesus, que é o amor encarnado. Entende? Então, a ira de Deus está presente em toda a Escritura, em toda a palavra, a ira de Deus está presente. Mas se engana quem pensa, por exemplo, que a ira de Deus
é uma birra humana, ou uma raiva sem sentido. Ou seja, tipo, que Deus fica boladinho. Por exemplo, não pode pecar que Deus já fica boladinho, por exemplo. Que Deus, como se fosse assim, uma criança mimada, que se não faz o que. Se peca diante dele, ele começa a chorar e a espernear. Como se a ira dele fosse isso. A gente costuma ver isso muito. Não sei vocês, mas pelo menos eu, pensando inicialmente na ira de Deus, eu tinha essa percepção de que era desnecessário a ira de Deus. Era tipo, pô, cara, Deus não precisava se irar, entende? É uma birrinha que ele tem com o pecado. Só que isso é totalmente errado, porque ao contrário da nossa ira, que é muitas vezes pecaminosa, injusta e egoísta, a ira de Deus é totalmente justificada, é totalmente santa e correta, porque ele odeia aquilo que, de fato, é digno de ser odiado. Então, por exemplo, é a mesma coisa que, cara, você odiar o estupro é algo bom. Você amar o estupro, logicamente, é algo ruim, entende? Então, dessa forma, detestar o mal é uma virtude. Então, a ira de Deus é uma ira completamente correta. É uma ira completamente válida, entende? E é uma ira que deve se ter, sabe? Deus ele deve se irar com o pecado. Deve se irar com o que é mal, porque ele é bom. Então, se irar contra o mal é uma virtude, entende? Então, não é como a birra humana, mas é uma ira totalmente válida e justificável. A ira de Deus contra o pecado. E, ao contrário do que se imagina, esse atributo, ele é digno de louvor. Se Deus ele não abominasse o pecado, se ele fosse neutro contra ele, ou se Deus gostasse do mal, ele não seria digno de ser louvado. Ele não seria digno de ser adorado. Entende? Então, se Deus ele fosse simplesmente neutro, ele pudesse fazer tudo, cara, eu posso fazer tudo, mas o mal tá aí e eu não ligo, ele não... Ué, que Deus é esse? Entende? Mas não, Deus é totalmente irado contra o pecado. E por isso ele deve ser louvado também. Ele também deve ser louvado por isso. O seu furor divino é merecedor da nossa adoração. Então é o que a gente vê nos Salmos. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor. E os sobreviventes da tua ira se refriarão. Então, mas afinal, a gente deve também ter a noção de que nós, cristãos, estamos afastados da ira de Deus. Nós somos salvos da ira dele. É isso que acontece, isso acontece na salvação. O que nós somos salvos quando a gente fala da salvação? A gente foi salvo da ira de Deus que está falando. Da ira de Deus contra o nosso pecado. Quando a gente falou lá sobre o evangelho, a justificação e tal, a gente é realmente salvo disso. Da ira divina que é justa e deveria recair sobre nós. Então, na cruz, Jesus ele recebe toda a ira, toda a raiva que deveria recair sobre nós, recai sobre Jesus. Então, dessa forma, a gente não deve mais temer isso nas nossas vidas. Então, a gente deve, na verdade, se surpreender sobre quão Deus ele teve paciência para conosco, para esperar que a gente se arrependesse, entende? E como ele foi longânimo para com a gente, e refreou a sua ira para que a gente se arrependesse e ele pusesse essa ira em Jesus Cristo. Então, nós cristãos podemos ficar tranquilos quanto a isso. Dessa forma, a gente também consegue ver, mais uma vez, como o Evangelho ele glorifica a Deus, ou seja, ele resplandece todos os atributos de forma impecável de Deus, porque fala tanto sobre o seu amor, quanto a sua misericórdia, a sua santidade, a sua justiça e a sua ira, que a sua ira também está presente no Evangelho, quando ela cai sobre Jesus. Então, a gente pode glorificar a Deus, glorificando o Evangelho, dando glória a Deus pelo Evangelho, está dando glória a tudo que Deus é, por exemplo. Então, só retomando, nós cristãos podemos ficar tranquilos quanto à ira de Deus, que não vai recair sobre nós no último dia. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês, agora eu queria que vocês respondessem. Com base no que a gente viu agora, é correto falar que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Eu queria que vocês respondessem rapidinho. Deus, ele ama o pecado. Não, Deus, ele odeia o pecado e ama o pecador? Seria possível isso? Tiago, tem um livro do Paul Washer que fala que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Eu não vou saber explicar, mas eu diria que essa afirmação não está de todo certo. A gente usa muito essa afirmação no nosso dia a dia,
mas eu diria que não tá certo, né? Eu não sei explicar, mas enfim, tô lembrando desse capítulo do... Esqueci o nome do livro. É um livretinho que ele usa. Uhum. Teu pai falando aí no fundo. Se pai, ele podia até responder essa pra gente. Mas... Quer que eu pergunte pra ele? Não, não, tá tranquilo. Então, a gente tem aqui uma opinião. Alguém tem outra opinião? Que, tipo, não, Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Se alguém também tiver essa opinião, pode se expressar. Tal. Não, ninguém? Porque essa expressão que a Forte falou, que Deus ele odeia o pecado e o pecador pode parecer, tipo, meio estranho pra gente. Mas, então, vou estar respondendo essa pergunta. Deus odeia o pecado e ama o pecador? Então, sim e não. A gente pode não entender tão bem essas emoções divinas, que são complexas, quanto aquele que o pecador não arrependido. Assim como, por exemplo, nós seres humanos temos emoções complexas e podemos muito bem, tipo, odiar e amar alguma coisa ou alguém. Por exemplo, Deus tem emoções que são tão complexas. Não, mais complexas que a gente. Então, sim, ele consegue, ao mesmo tempo, amar e odiar o pecador. A gente vai estar vendo isso agora. A gente vê que ele ama o mundo. Isso é inegável. A gente vê em João 3,16 que esse é o motivo que Deus entregou o seu Filho, por amor ao mundo. Então, o fato dele nos proporcionar essa oportunidade de salvação é uma amostra do seu amor. Assim como, por exemplo, ele preservar a tudo e fazer cair chuva sobre os justos e injustos, é a prova que ele tem, de fato, um amor por toda a criação. Ele tem um amor por todos os homens. E negar isso seria negar a Bíblia. Porque Deus, de fato, a gente consegue ver que Deus abençoa tanto cristãos quanto não cristãos. Então, é inegável ver que Deus, de fato, tem um amor por todo mundo, por todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, Deus ele se ira contra o pecador. A gente muitas vezes tem, quando a gente fala essa frase, a gente acha que o pecado é uma figura abstrata, sabe? Que Deus ele tem um ódio muito grande contra essa figura abstrata, esse ser cósmico que, sei lá, que seria o pecado. E Deus, o pecador não. O pecador, Deus ele ama, mas o pecado ele odeia. Mas como é que a gente pode pensar nisso? Tipo, que Deus ele não só odeia o pecado, mas o agente do pecado. Sabe, em várias passagens, Deus ele manifesta seu ódio contra os seus inimigos. Naum, por exemplo, é um livro que, se você for ler, é Deus ele falando tipo, do ódio dele contra os inimigos de Israel. O livro inteiro falando só sobre isso, entende? E o próprio João 3,36 fala sobre a ira de Deus caindo sobre os pecadores. Em Romanos 9, por exemplo, que fala que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Deus ele odiou Esaú, não odiou a infidelidade de Esaú, não odiou o pecado abstrato de Esaú, mas odiou Esaú. Então, o Senhor também odeia o pecador. Então, sei lá. É a mesma forma que você tipo, a gente deve odiar o racismo. Você odeia o racismo, por exemplo. Só que é muito utópico você falar, não, eu odeio o racismo em si, mas o racismo ele é feito por pessoas, entende? Pessoas são racistas, pessoas são preconceituosas, pessoas que são isso. Então, é meio que impensável você odiar alguma coisa totalmente desassociada da pessoa. Você não odeia o estupro, tipo, a figura abstrata do estupro. Não, você odeia o estupro que acontece, sabe? O estuprador também você odeia. Então, da mesma forma, Deus ele não só odeia o pecado, mas ele odeia aquele que comete o pecado de forma leviana e que ama o pecado. Entende? Deus também odeia essa pessoa e a sua ira vai cair sobre ela. E isso pode ser um pouco pesado a gente pensar, mas é o que a Bíblia nos ensina, entende? Então Deus, ele ama e odeia o pecador. Oi. Tipo assim, pode ser que gere uma polêmica, não é minha intenção, mas é porque eu já vi algumas pessoas falando, tipo aquele Marcos Grangonato, acho que você deve conhecer, sim, que usando aquele versículo de João 3,16, né? Tipo, que Deus não amou o mundo todo. Aí fica, tipo, é uma pergunta mesmo. Tem gente que fala que Deus amou o mundo todo, e você disse que depois, 20 versículos depois, né, fala que para aqueles que crerem em Jesus. Como é que, tipo, a gente deve acreditar? Deus amou o mundo todo, de fato, ou amou só aqueles que, sei lá, foram escolhidos? Então,
Isso realmente vem no conflito do calvinismo e arminianismo, mas eu vou tentar falar de uma forma que possa ser o máximo isenta. Deus, ele amou o mundo. Sim, a gente pode pensar que Deus, ele enviou Jesus ao mundo, sabe? Deus enviou Jesus a todas as nações. Por exemplo, também uma das interpretações desse mundo seria todas as nações. Então, Deus amou todas as pessoas, Deus amou pessoas de todo o mundo, a ponto de enviar Jesus para morrer e para que essas pessoas sejam salvas. Mas, de uma forma ou de outra, Deus amou todo mundo, porque ele enviou o seu Filho Jesus, entende? Então, ele enviou o seu Filho Jesus, e por meio de Jesus, todo mundo pode ser salvo. Então, essa pode ser um dos indícios do amor de Deus por todo mundo, porque todo mundo pode ser salvo através de Jesus. Então, dessa forma, a gente consegue ver de uma maneira, pelo menos, mais isenta de calvinismo e arminianismo, por exemplo, de que Deus, de fato, ele amou todo mundo. Nenhuma das duas vertentes pode negar isso. Que Deus, ele amou o mundo a ponto de enviar Jesus para que todo mundo pudesse ser salvo. Entende? Mas nem todos serão salvos. Então, não sei se isso responde a pergunta. Entendi, valeu. Beleza, vamos lá. Então, como é que a gente pode aplicar agora esse atributo da ira de Deus sobre nossas vidas? A gente pode entender que é possível existir uma ira santa e correta, e que há coisas que são dignas de nossa ira. A gente vê na Bíblia que nós não somos proibidos de nos irar, mas sim de pecar. Então fala, se você irar, não peque, sabe? Meio que fazendo uma paráfrase desse versículo irais, mas não pequeis, entende? Então a gente deve buscar uma ira justa e válida para coisas que são dignas da nossa ira, por exemplo. Um exemplo que eu citei aí, por exemplo, falei muito exemplo. Um exemplo que eu citei seria sexualização infantil ou tráfico humano. São coisas que são, de fato, dignas da nossa ira e que nós devemos nos indignar contra isso, tendo consciência de que a nossa ira ela pode estar sendo corrompida a qualquer momento, porque nós somos seres humanos e tal, e somos pecadores. Então a gente deve tomar cuidado com essa nossa ira, mas ao mesmo tempo a gente pode se irar. É válido e lícito nos irar por coisas que são válidas de se irarem. Então, somado a isso, a ira divina é um dos maiores impulsionadores do evangelismo. Porque quando a gente vai evangelizar as pessoas, a gente vai estar levando para elas a fuga, a salvação dessa ira. A gente deve evangelizar pensando, cara, eu vou aqui tá salvando pessoas dessa ira que é justa e que vai cair sobre elas. Então, é isso que a gente deve pensar quando a gente estiver evangelizando. Seja evangelizando em momentos de evangelismo, ou evangelizando nossa família, vizinhos, alguma coisa assim. A gente vai pensar, cara, se essa pessoa não se arrepender, a ira de Deus vai cair sobre ela. Então, isso é algo terrível. E é por isso que eu devo evangelizar, por isso que eu devo pregar o evangelho para todo mundo. Entende? E também a gente também não deve pensar, que da ira de Deus, como, caraca, mano, Deus é um ser desconsolado, que vai sair atropelando todo mundo e tal, coisa assim, sabe? Só que, não, a ira de Deus, ela é perfeita. Mas Deus também, ele é perfeito, sabe? Então, ele é tão perfeito que ele não só ele se ira, mas ele dá a nós a condição de fugirmos dessa ira, que é justa, entende? Então, como é que a gente consegue meio que juntar essas coisas? Deus, ele é irado. Deus, ele se ira contra o pecado, mas ele nos dá, por ele mesmo, ele nos proporciona a salvação dessa ira. Ele mesmo proporciona para nós tanto o caminho, quanto ele nos ajuda a permanecer nesse caminho para fugir desse furor, entende? Então, dessa forma a gente consegue ver quão bom ele é, porque ele tem uma indignação que é válida e que vai cair, e que deve cair, mas ele nos dá o necessário para fugir dela. Ele que dá, ele que abre esse caminho, entende? Então, dessa forma a gente não vê Deus como um macaco louco que está batendo e matando todo mundo, não. Mas ele é alguém que tem, de fato, total consciência da sua ira, de que ela é justa e nos dá a maneira de escapar dela, de fugir dela, entende? Então, por isso que ele é tão maravilhoso, tão digno de louvor e adoração. Aí a gente vai estar falando sobre a bondade. Ô, Thiago. Oi, fala, Matheus. Só um comentário rapidinho, né? Essa dialética na fé cristã, no cristianismo, ela é muito comum.
né? Você tem, por exemplo, como o próprio Tiago falou aqui, da transcendência e da imanência. Deus, por um lado, é transcendente, por outro, é imanente. Na vida cristã, nós somos, por um lado, pecadores, mesmo cristãos, nós continuamos pecadores, mas, por outro lado, somos justos, porque Cristo nos justificou. Né? Principalmente porque a gente está lidando com coisas que são de outro plano de realidade, sabe? Que transcende a nossa compreensão. Então, Cristo é Deus por um lado e homem por outro lado, né? A mesma pessoa ali possuindo duas naturezas. Então, essa questão do amor e do ódio, da ira, né? É algo que a gente tem que, por mais que pareça contraditório, porque quando a gente pensa que Deus odeia o pecador, a gente automaticamente vai pensar que Deus não ama ele, né? Mas é como o Tiago falou, né? É uma verdade dupla. Por um lado, Deus odeia o pecador. Por outro, Deus o ama. Né? E a gente pode ver o amor de Deus pelas pessoas que ele odeia quando ele não as pune diretamente e oferece perdão, reconciliação e salvação a elas. Só uma contribuição também. Lutero, ele diz que o evangelho se explica pelos paradoxos. Né? Porque essas coisas parecem paradoxais, né? Tipo, aquele que contém todas as coisas está contido dentro daquele que contém, né? Quer dizer, ele está contido em nós, Deus está contido em nós e contém todas as coisas. Isso é uma irrealidade matemática no nosso mundo, né? Só assim, contribuindo com esses paradoxos realmente que a gente convive por causa de um Deus eterno. Exatamente. Perfeito, gente. Então, Tiago, queria aproveitar aqui e perguntar uma coisa também. Tudo bem, os paradoxos de Deus e tudo mais, mas isso tem que ser aplicável, né? Exemplo, eu posso entender que Deus pode amar e odiar o pecador, mas e eu? Eu como cristão, eu como homem de Deus, o que eu devo fazer? Então, nós, como eu falei, a gente deve... A gente deve ter noção da nossa pecaminosidade. Entende? A gente deve ter noção... Nós não somos pessoas que somos como Deus. A gente deve ter noção disso. A gente deve ter noção que nós somos seres menores do que eles. Nós estamos no mesmo patamar das pessoas que estão aqui. Então, sim, seria, válido a gente também, de certa forma, nós devemos amar todo mundo. Devemos, sim, amar todo mundo. Mas a gente deve ter esse ódio a gente deve ter esse ódio contra o pecado e, por exemplo, querer que a pessoa seja punida, por exemplo, entende? Então, você vê um estuprador, por exemplo, cara, você, de fato, você odeia o cara por ele ser um estuprador, sabe? Você odeia o cara por ele ser um racista, por exemplo, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, você deve demonstrar para ele dar esse amor, porque ele é tão pecador quanto você, entende? Então, eu tendo a crer que a gente deva ter também esses sentimentos que Deus tem, esses duplos sentimentos, só que tendo noção da nossa pecaminosidade. Então, tendo noção de quem nós somos, sabe? De que nós somos tão pecadores quanto Ele, mas também odiando isso porque Deus odeia. Entendeu? Ou não? Ou ficou meio... Também pode ser paradoxo. Um pouco paradoxo, sim. Não, sim. Mas relaxa, deu para entender isso mais ou menos. Beleza. Realmente, também querer essas duas coisas, mas também tendo uma noção de quem nós somos. Assim como Deus odeia e ama, tendo noção de quem Ele é, a gente deve fazer isso também tendo noção de quem nós somos, entende? Então, se ficou mais alguma dúvida, pode estar falando. Então, eu, assim, é uma afirmativa minha. Eu, como tendo noção de quem eu sou, eu vou amá-lo independentemente do que ele faça. Ah, tá. Deus ou a pessoa? Não, a pessoa. Ah, tá. Sim, eu tendo noção da pessoa que sou, eu vou amá-lo incondicionalmente. Não, sim, exatamente. Fechou. Acho que eu realmente acho que devo deixar isso claro, para não estar tendo nenhuma complicação aqui. Como eu falei antes, o ódio para aquilo que deve ser
odiado, é uma virtude, entende? Então, sim, a gente deve amar a todos. Deus, ele ama a todos. A gente também deve ter esse amor imedido para todos. Só que, ao mesmo tempo, a gente também deve odiar aquilo que deve ser odiado, sabe? Então, seja essas práticas, seja a própria pessoa que faz isso e, tipo, tá de forma totalmente, tipo, não quer saber, tá ligado? Não se arrepende, tá? Só quer fazer isso, tipo, não mostra nenhuma indignação. Indignação não. Nenhuma repulsa contra o que ela tá fazendo, por exemplo. De fato, odiar o vilão, por exemplo. A gente tá vendo um filme, por exemplo, a gente tá odiando o vilão. Então, a gente deve, tipo, também pensar que o ser humano também é o vilão, da história, entende? Então, a gente deve também odiar o vilão, mas ao mesmo tempo amar ele e dar para ele essa alternativa de escapar disso, escapar dessa realidade que ele vive e ele está nela, entende? Então, só deixando isso claro, tá? Caso isso venha suscitar mais alguma dúvida, vocês podem estar falando, tanto no grupo quanto no privado para mim, que eu vou estar respondendo, beleza? Agora a gente já está falando sobre a bondade de Deus, eu não sei se vai dar para acabar ela hoje, que a bondade de Deus é muito abundante. E só tem 15 minutos, mas vou estar conseguindo no pé onde consigo dar. Então, o atributo dele, da bondade de Deus, remete sobre o seu conjunto total das suas virtudes e perfeições. Das suas virtudes e perfeições. Então, dessa forma, ele voluntariamente demonstra ela para os seres humanos e para toda a sua criação. Então, a gente vai estar dividindo essa bondade de Deus em algumas coisas, em alguns tópicos, em alguns subtópicos, na verdade. A gente já está falando sobre a bondade, a própria bondade, a qualidade de Deus, que é que Deus é bom. E a Bíblia ela fala isso o tempo todo. A gente deve também ver o que seria essa bondade divina como a qualidade dela em si. Ou seja, significa que o Deus ele é padrão de tudo aquilo que é digno de aprovação. Ele é o padrão final do bem e tudo aquilo que ele faz é passível de adoração, de encanto e de vislumbre e de fato, contemplação. Então, ele não é digno de aprovação de nós, que somos humanos caídos. Ele não depende da gente, mas ele é digno porque ele é. Ele, por si só, ele é bom. Ele é a régua e o próprio padrão daquilo que é bom. É o que Jesus fala em Lucas. Por que chama de bom? Não há ninguém bom, senão que é Deus. Então, Deus ele é o padrão daquilo que é bom, daquilo que é correto, daquilo que é válido. Realmente, daquilo que é digno de toda aprovação. Entende? Então, se a gente quer olhar alguma coisa, definir se alguma coisa é boa, a gente deve medir ela na régua de Deus. Porque Deus ele é o próprio padrão. Entende? Ele é o próprio padrão, tanto para toda a criação, quanto para si mesmo. Então, quando ele, por exemplo, cria tudo, ele realiza toda a criação, e ele vê e fala que é boa, fala, tipo, isso, tal coisa é bom, tal coisa é bom. Ele fala medindo por ele mesmo. Eu olho para mim e eu sou bom. E eu vejo essa coisa, então por meio de mim, eu defino que ela é boa. Essa coisa também é boa. A ponto de que o que é mal para Deus é de fato mal. Porque ele está medindo o cânon, pela régua que de fato é válida de ser medida. Entende? Então, a gente tem, mas a questão ética e filosófica, mas o que é o bom, o que é o bem, o que é o mal? Para o cristão isso acaba sendo um pouco mais fácil. Tipo, bom é Deus, sabe? O que vem dele e o que pode ser medido por ele e vendo que é bom. E o que é mal, o que não é Deus, sabe? É o não Deus, entende? Então, essa bondade qualitativa faz parte do atributo da bondade de Deus. Então, a gente pode ver que tudo que é bom e bem é aquilo que Deus aprova. Tudo que é mal é aquilo que Deus não aprova. Então, é o que falei lá, o exemplo de Gênesis. Então, também tem Tiago. Toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, a gente também vê a benevolência de Deus. Ou seja, falar sobre o Deus ele querer o bem. Ele quer o nosso bem. Isso eu não sei vocês, mas isso é muito... às vezes eu me esqueço disso. Mas que Deus ele quer o meu bem, ele quer o seu bem, ele quer o nosso bem. Ele zela pelo bem-estar dos seus filhos.
ele busca isso de forma totalmente altruísta, sabe? Ele busca a nossa máxima alegria. Ele realmente quer o nosso bem. Então, a gente muitas vezes se esquece disso. E na toa que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que aconteça, sei lá, situações ruins ou situações complicadas na nossa vida, a gente deve entender que aquilo é porque Deus ele quer o nosso bem, ele zela pelo nosso bem. Então, tanto as bênçãos, quanto as disciplinas, quanto os momentos de lamentação, tudo isso coopera para o bem daqueles a quem Deus ama. Então, a gente vê isso em vários exemplos bíblicos. Por exemplo, o que fala que Deus é um bom pai e dá bons presentes aos seus filhos e dá boas coisas àqueles que o pedirem. Em Salmos, a gente também vê, porque o Senhor Deus não retirará bem algum aos que andam na retidão. É importante a gente salientar que é totalmente altruísta esse bem. Ele não, essa benevolência, ele não faz isso pensando em algum ganho. Deus ele não nos proporciona para nós esse bem porque a gente pode dar alguma coisa em troca para ele, porque é algo que ele depende, entende? Caraca, eu tenho que fazer o bem para o Tiago porque eu preciso que ele me glorifique, porque eu preciso dele para isso. Como a gente viu na transcendência, Deus ele não precisa de nós, entende? Então, ele faz esse bem, ele nos proporciona esse bem de forma totalmente altruísta. Porque é a mesma coisa da gente, por exemplo, dar um grão de açúcar para uma formiga. A formiga não vai ter nada que a formiga faça que vai retribuir isso. Não vai ter nada que a formiga faça que vai justificar isso, porque não tem nada que ela possa nos dar, entende? Mas a gente faz isso por ela de forma altruísta. Da mesma forma, Deus garante para nós seres tão pequenos e tão limitados, benesses e bênçãos. Bênçãos são o bem que vem de Deus. Então, ele não nos bajula porque depende da gente. Então, ele nos ama porque é da sua natureza, amar e querer nosso bem. E faz o bem para nós porque ele é bom, entende? Então, a gente deve se lembrar disso, que Deus ele quer o nosso bem e ele zela por isso. Agora, a gente também vai ver sobre o amor de Deus, que Deus ele é amor. E o que seria o amor de Deus? Segundo o Gruden, ele fala que Deus se dá eternamente aos outros. Então, a gente consegue ver que o amor divino é essa caracterização de doação. É ele se doando perpetuamente. Estou aqui nos versículos mais decorados da igreja, que é João 3,16, que fala sobre o amor de Deus. Ele fala que Deus ele amou tanto que deu o seu único filho. Então, para Deus, amor é dar. Amor é dar. Dar a si mesmo, dar as suas bênçãos, se entregar eternamente. A gente consegue ver isso na Trindade, por exemplo. A Trindade, o amor trinitário que o Pai tem pelo Filho, pelo Espírito e todo mundo se amando, é cada um se dando um pelo outro, dando a glória um para o outro, dando lugar um para o outro. Entende? A gente vê na relação de Deus, do Pai com Jesus, Jesus dando glória, dando o seu corpo para a vontade de Deus, e Deus dando bênçãos ao Filho, dando o Espírito para o Filho, e da mesma forma, então, a gente vê esse amor muito presente em doação. A gente vê, como eu falei, que isso antes da criação mesmo, na própria oração sacerdotal, Jesus estava orando e fala, mas é para o que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que eu faço o que o Pai mandou, entende? Então, a gente vê que é inato da natureza humana, da natureza divina, amar e se doar, sabe? Isso não depende do ser humano, mas que ele nos ama porque ele é amor, entende? Então, é meio que é antibíblico achar que Deus ele nos criou porque ele precisava se relacionar com alguém, ele precisava amar alguém. Porque imagina, Deus é amor, certo? Ele é amor. Deus, não é que Deus tem amor ou detém, ele é amor. Se Deus é amor, como é que ele era amor antes do ser humano ser criado? Ele precisava amar alguém, porque amor é você se dar para alguém. Como é que ele amava? Entende? Então, ele fazia isso através da Trindade. Deus ele amava, cada pessoa da Trindade se amava um ao outro antes de tudo existir. E quando ele nos cria, ele nos convida para esse amor que ele tem. Então, no Éden, o ser humano foi convidado a participar desse amor que Deus gozava mesmo, sabe? Então,
Então é isso. Essa é uma característica muito bonita, que realmente muito, para mim, bela de Deus, esse amor e essa benevolência. Deus, ele dá bênçãos, concede bênçãos, e não só isso, mas como ele se dá completamente para nós, humanos, sabe? E eternamente. Completamente não, eternamente, no caso. E assim como a benevolência, essa autodoação não é impulsionada por nenhum benefício ou amor anterior da nossa parte. Ele não nos ama porque a gente se inclinou para amar ele, mas a gente o ama porque ele nos ama primeiro. É o que diz em 1 João 4:10, que a gente ama ele porque ele nos amou primeiro. Veio dele essa doação, veio dele essa entrega, veio dele esse chamamento para a salvação, entende? Então, a gente só ama ele porque ele nos amou primeiro. Então, a qualidade desse amor, a gente consegue ver isso quando ele nos amou nós sendo inimigos dele. Nós fazendo tudo para atiçar a sua ira, tudo para ser infiel a ele e para negar tudo que ele é, para negar ele. A gente viveu fazendo isso, mas ainda assim ele nos amou. Ele nos amou, nós não fazendo nada para isso. Nós só apenas o odiando. Ele amou pessoas que odiavam a ele e se entregou por pessoas que odiavam a ele. Então, dessa forma, a gente consegue ver a devida qualidade do amor divino para conosco. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, glória a Deus por isso, pelo seu amor divino. E agora, para finalizar aqui, Deus se entregou, vendo? Exatamente, ele não só se entregou para dar a base na nossa salvação, mas ele se entrega para preservar a gente nesse caminho, entende? Ele nos busca continuamente e ele nos preserva nos seus caminhos, entende? Então, ele não só nos dá a porta para que a gente vá para a salvação, mas ele é o caminho, nos sustenta nesse caminho e se dá por esse caminho, entende? E, por último, a gente vai estar falando sobre a longanimidade de Deus. Rapidinho, porque 11h30 vai acabar, só para pontuar aqui. A gente consegue ver essa longanimidade como Deus esperou tanto tempo para que a gente pudesse arrepender. Joel fala que Deus é tardio em se irar, entende? Então, ele vai sim expressar essa ira, mas ele espera. Ele tem paciência, entende? Porque ele quer que aqueles que vão se arrepender se arrependam. Então, isso também a gente consegue ver a bondade de Deus nisso, como Deus ele não pune o pecado logo quando acontece ele, mas ele tarda essa ira, ele tarda essa punição. A gente consegue ver a bondade de Deus nisso, porque se não fosse essa longanimidade, todo pecado, todo mundo que pecou ia morrer automaticamente. Assim como, por exemplo, foi com Safira e... Eu esqueci o nome. Safira e o seu marido em Atos, que eles mentiram e logo morreram, entende? Então... Ananias e Safira. Eles mentiram e logo morreram. Então, seria assim se não fosse a longanimidade e a bondade de Deus para conosco. A gente consegue ver isso, por exemplo, em Israel. O povo de Israel, que Deus tanto tempo ele se conteve vendo o povo sendo idólatra, sendo infiel e querendo voltar para o Egito. E Deus, ele contendo a sua ira. Ele esperando o povo. Ele enviando dezenas e dezenas e dezenas de profetas para falar para o povo se arrepender, para falar para o povo não ir para esses caminhos. E mesmo assim o povo indo. Entende? E até mesmo essa ira divina que era sobre o povo foi para disciplinar eles. Porque depois iria vir um remanescente que iria usufruir das bênçãos de Deus. Então, a gente consegue ver nessa longanimidade o amor abundante de Deus. Então, eu vou estar encerrando a aula aqui. Já está 11h28. Ainda falta algumas coisinhas, mas a gente consegue ver na aula que vem. E é isso, galera. Alguém tem alguma dúvida? Tiago, o Felipe deixou uma dúvida no chat aí. Ah, tá. Então, qual é o propósito?
Acho que ela seria grande, tipo, se preferir não responder por Não, causa do tempo. Exatamente, eu posso falar, tipo, dela rápido, mas é porque eu vou estar desdobrando sobre ela na aula que vem, por exemplo. O propósito da criação seria glorificar a Deus. O que seria essa glória de Deus, por exemplo? A gente vai estar vendo na aula seguinte. Agora... Beleza, então depois na aula seguinte eu continuo. Exatamente. A glória de Deus é resplandecer quem ele é, sabe? Resplandecer seus atributos. A gente está falando sobre tudo os atributos aqui, então a glória seria Deus se revelar, revelando os atributos. Então, revelando os atributos. Então, o propósito da criação e tudo que existe seria essa glória de Deus. Então, não seria algo, esqueci a palavra, egocêntrico, nem nada do tipo, mas seria de fato para revelar quem ele é, entende? Então, a criação, o propósito seria esse. Não porque ele precisa disso, entende? Beleza, então. Gente, já deu 11h30 já. Vamos estar encerrando. Eu queria que alguém pudesse estar orando rapidinho. Já está acabando. Aqui. Quem pudesse orar rapidinho. Obrigado, Deus, por estar ouvindo a voz da gente aqui, nessas coisas que estamos falando e aprendendo e conversando. Tudo com um propósito muito claro de te conhecer e te fazer conhecido. Tem misericórdia de nós, do nosso limite, Senhor, de compreensão, e muito mais ainda pela nossa incapacidade de nos esforçarmos para compreender. Nos dê disposição, Senhor. O Teu Espírito se mova em nós. Que essa garotada seja abençoada nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Obrigado. Até semana que vem. Valeu, gente.